Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Todos os dias nós estamos aqui, tendo a oportunidade de proclamar a Palavra de Deus, as suas sagradas Escrituras. E nessa palavra temos encontrado promessas preciosas e valiosas de Deus para nós. Temos encontrado princípios e valores. E é sobre esses três temas os quais nós colocamos a nossa expectativa quando oramos. Nós alinhamos a nossa oração com as promessas, princípios e valores da palavra de Deus, porque assim nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para as nossas orações. Porque é certo que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Portanto, não deixe de esperar a resposta de Deus quando você orar. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também convidar você a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 4. Salmos 25, versículo 4. E se você puder, vamos ler juntos essa palavra agora. Se você não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência sempre que você quiser. Então, vamos ao texto, vamos ao que o Senhor tem para nos dizer. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me, Senhor, pelas tuas veredas. Nós estamos nessa terra. Nós estamos no meio de tantos conflitos, de tantas circunstâncias. Vivemos em lugares onde existe injustiça, onde existe a maldade, porque assim está toda a terra infestada de maldade, de doenças, de situações adversas, de muitas injustiças. E nós precisamos estar neste lugar. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a buscar no Senhor direção para a nossa vida. Quando nós buscamos do Senhor direção para a nossa vida, quando nós pedimos que Ele alinhe as nossas veredas, mostre-nos como decidir e conduzir a nossa vida, certamente nós seremos muito mais bem-sucedidos, porque o Senhor, Ele conhece a linha do tempo da sua história. Ele sabe de onde você veio e Ele sabe para onde você vai. Ele sabe toda a sua história, Ele conhece cada detalhe da sua vida, tanto do momento presente como do passado, mas especialmente o seu futuro. Ele sabe aquilo que está para te acontecer, aquilo que está para vir sobre a sua vida, e nós não temos essa ciência, nós não conhecemos isso. Portanto, quando nós nos colocamos debaixo da direção de Deus, nós temos muito mais chances de acertar, de tomar as decisões acertadas para as nossas vidas. Uma coisa que hoje nós estivermos vivendo e que nos é cara, que nos é assim muito valiosa, que é muito especial para nós, amanhã pode não ser mais. Uma circunstância que esteja sendo muito difícil, muito sofrida para nós hoje, pode proporcionar para a gente uma situação completamente diferente amanhã. Nós não sabemos. Nós temos o dia de hoje e a palavra diz que nós temos apenas o dia de hoje. O ontem nós lembramos de algumas coisas, nós não lembramos de tudo que nos aconteceu. Nós lembramos de algumas coisas. O futuro nós ainda não sabemos. Mas o salmista aqui, e no caso o Salmo 25, o Salmo de Davi, ele nos diz para que peçamos ao Senhor que nos mostre os caminhos que Deus tem para a nossa vida. Como é difícil tomar decisão. Uma das coisas mais difíceis que tem na nossa vida é tomarmos decisões, porque cada decisão que nós tomamos impacta uma área da nossa vida, impacta nas pessoas que nós estamos ao nosso redor, vai afetar positivo ou negativamente aquilo que está diante de nós. Se é um lugar que você vai morar, se é uma decisão de onde você investir os seus recursos, sobre o que você vai estudar,
Qual decisão que você toma para a sua vida? Existem pessoas que hoje estão vivendo situações de saúde tão graves que precisam escolher um tipo de tratamento que vai ser o menos agressivo, o menos difícil, o menos sofrido para ela. Ou seja, o tempo todo nós estamos diante de decisões. Decisões pequenas, decisões grandes, decisões fáceis ou difíceis. No entanto, isso permeia a nossa vida. O tempo todo nós estamos colocados diante de tomada de decisão. E nos angustia quando nós viemos muitas vezes de uma sequência de decisões que não nos levaram onde que a gente queria, que trouxeram frustrações, decepções. Talvez você decidiu confiar numa pessoa, talvez você decidiu confiar em algum lugar para investir os seus recursos, investir o seu trabalho e de repente aquilo foi frustrante, aquilo foi ruim, você teve perdas, você foi na melhor das intenções, com o coração mais puro possível, porém ali te trouxe prejuízo. Mas eu quero te dizer hoje e te encorajar nesse dia a colocar diante de Deus todas as suas decisões. E entenda algo, colocar as nossas decisões, a nossa vida, nesse nível de dependência com Deus, não significa que nós deixamos de ter responsabilidade, mas nós podemos nos valer da condução de Deus na nossa vida. Quando nós buscamos que o Senhor conduza nossas vidas, e muitas vezes Deus vai nos livrar de pessoas inconvenientes, vai nos livrar de situações que vão trazer perda, vão nos promover livramentos, vai te dar sabedoria na hora que você vai tomar suas decisões, vai te dar capacidade de lidar com as adversidades que surgirem após as decisões que você tomar. Decisão é escolha. Quando você faz escolhas, você abre mão de outras coisas, não dá para ter tudo. E às vezes isso torna a vida um pouco mais difícil, ou muito mais difícil, melhor dizendo. Então hoje eu quero encorajar você a colocar a sua confiança no Senhor e pedir direção para Ele. O salmista diz aqui, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ou seja, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece a linha do tempo, mas Ele vai revelar isso para aqueles que o buscarem, para aqueles que confiarem nele. E talvez eu possa dizer, mas por que é assim? Porque assim é a vida. Nós não temos conhecimento do futuro, não nos pertence. Nós estamos no tempo, nós estamos numa dimensão onde o tempo, ele é muitas vezes o Senhor de muitas circunstâncias da nossa vida. Não o Senhor no sentido de Deus, não, mas o Senhor daquele que nós temos que obedecer e seguir os tempos. Mas quando nós colocamos Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor de tudo que existe, aquele que criou o próprio tempo, Ele vai conduzir a nossa vida e nós vamos viver de vitória em vitória. A palavra diz, no Salmo 119, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu imagino assim como que fosse um farol de um carro. Imagina que você está tomando uma estrada agora, você vai viajar 500 quilômetros numa estrada agora, de uma cidade para outra, de um estado para outro, não sei. Imagina essa viagem. E você vai fazer essa viagem à noite. E você liga o seu carro, você acende os faróis, mas aquele farol, ele não ilumina todo o caminho de uma vez. Ele não vai iluminar os 500 quilômetros de viagem. Ele vai iluminando à medida em que você vai andando. E aquela luz que aí está diante dos seus olhos, 100, 150 metros à sua frente, quando um farol muito bom, e ali você começa a ver nessa distância. Ou seja, você vai desvelando o caminho à medida em que você anda. Assim é a palavra de Deus. À medida que nós vamos andando, ela vai iluminando o nosso caminho, iluminando as nossas decisões, dando luz para aquilo que nós precisamos fazer, para os livramentos que precisamos receber. E então, quando confiamos em Deus, é como se você estivesse aí nessa estrada. A estrada está ali. Você tem informações sobre ela, mas você não sabe o que você vai encontrar no caminho. Então você precisa de luz. Mas essa luz, ela vem à medida em que você anda. Então assim é a nossa vida. À medida em que nós vamos andando,
Deus vai lançando luz sobre a nossa vida e nós vamos conseguindo tomar as melhores decisões. Quando alguém não confia no Senhor, confia em si mesmo, confia nas suas próprias decisões, confia no seu intelecto, na sua força, muitas vezes a pessoa vai andar bastante, mas ela vai tomar muitas decisões erradas e que vão trazer perdas para ela e vão trazer perdas para aqueles que estão ao seu redor. Porque ainda que nós possamos usar todo o nosso intelecto, toda a nossa experiência, e que deve ser observada, deve ser aproveitada, mas não tem nada que se compare ao direcionamento de Deus para a nossa vida. E direcionamento de Deus significa confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Confiar em Deus é saber que Ele está com você nessa jornada. Confiar em Deus é saber que Ele está disponível para conduzir, talvez pegando a sua mão e conduzindo, talvez abrindo o caminho à sua frente, talvez te orientando, dizendo para você o que deve ser feito ou não, mas, sobretudo, Ele está presente. E a palavra diz que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos guarda, até mesmo para que nós não venhamos tropeçar numa pedra. Esse é o nosso Deus zeloso, cuidadoso, disponível, um Deus pessoal que se importa com a sua vida e com a sua trajetória. Deus nos colocou aqui nessa terra. Deus tem um propósito para nós aqui nessa terra. Mas Ele não vai nos impedir de vivermos como seres humanos, capazes, dotados de dons, de qualidades, que possuem alguns defeitos, mas que podem realizar muitas coisas. Porém, Deus também deseja participar dessa história. Ele é o Senhor da história, mas Ele quer participar da história da sua vida, sendo aquele que te conduz. Então, eu te encorajo mais uma vez, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Busque respostas, busque direção de Deus. Faça como o salmista diz: Senhor, ensina-me nas tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. É um Deus pessoal, presente, próximo e que não quer que você tenha um atraso na sua viagem, mas que você chegue ao seu destino no tempo certo e com muito êxito. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor condução, direção. Conforme nós lemos aqui na palavra, o Senhor é um Deus que nos orienta, que nos guia, que dá direção para cada um dos nossos passos. Cada pessoa que está comigo nesse momento de oração agora, Senhor, que está diante das grandes e difíceis decisões de sua vida. Ah, Senhor, lança luz sobre a vida dessa pessoa. Talvez é sobre um trabalho, sobre o seu casamento, sobre como vai fazer um tratamento médico. Pai querido, eu não sei. O Senhor conhece cada pessoa que está me ouvindo agora. E o Senhor sabe qual é a grande decisão da vida dela. Também o Senhor sabe das decisões pequenas, mas que são tão importantes. Mas nesse dia eu peço que o Senhor lance luz sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha discernimento, para que ela tenha sabedoria, para que ela tenha, ó Deus, os olhos e ouvidos espirituais abertos para seguir a direção que o Senhor tem. Pai, mesmo que a direção que o Senhor venha dar, ela pareça ser, Deus, uma direção contrária àquilo que nós estamos desejando, que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender, a nos convencer da sua decisão, da sua direção, e que possamos ter força para prosseguirmos na direção que o Senhor nos apontar. Ah, Senhor, a Tua palavra não nos deixa envergonhados nem enganados. Portanto, cada pessoa que está me ouvindo aqui hoje, receba de Ti uma aplicação específica, particular e individual desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e não se esqueça, aqui no nosso canal nós oramos a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.